Vamos lá, caros servidores, vamos agora para o nosso próximo vídeo. Agora nós vamos iniciar a análise em si do texto, da minuta. Vamos dar maior ênfase às questões de alteração, né? O que mudou. As coisas que ficaram semelhantes ao que a gente já previa na minuta anterior, nós vamos só passando, né? Vou tomar como premissa de que o caro servidor que está assistindo esse vídeo participou das reuniões, já viu o vídeo antigo que nós tínhamos sobre o programa de gestão da minuta, e vamos partir com esse pressuposto para a gente poder caminhar mais rápido, né? Então, aqui no capítulo 1, são das disposições iniciais, nós não tivemos mudanças, grandes mudanças, né? Era aquele capítulo onde a gente apresentava os considerando, né? Onde dava alguns conceitos, algumas definições, só para ficar claro já no texto. Uma mudança um pouco mais relevante e que nós vamos perceber referências a ela durante todo o texto, é essa questão da temática. Em vez de imaginar setores pelo nome X, Y, Z, nós tratamos aqui por temática, isso já pensando na questão como está descrito no nosso regimento interno do Instituto. Então, no regimento interno, essa já é a nomenclatura que está sendo utilizada lá. Então, em vez de utilizar o nome de setores, nós usamos a temática, até porque se mudar os nomes de setores ou se forem criados novos setores dentro daquela temática, então estaria tudo abrangido, sem precisar atualizações no texto dos nossos normativos. Então, temática é basicamente isso, né? É aquele centro temático que aglutina ali os setores relacionados. Então, nós temos a temática de administração e atividades estudantis, a de comunicação, desenvolvimento institucional, ensino, extensão, governança, gestão de pessoas, infraestrutura, pesquisa e inovação, internacionalização e tecnologia da informação. Então, guarde essa informação, porque com o passar do texto aqui, em alguns momentos vocês vão ver fazendo referência a essa questão da temática, né? Na questão do conceito das unidades administrativas, nós incluímos, além da reitoria dos campos e dos campos avançados, a questão do polo de inovação do IFRN. É uma questão que está surgindo aí. Então, acho que hoje a gente ainda não está com esse polo formalizado em sua completude, mas que a gente estima que seja só questão de tempo até que esse polo seja criado. Então, quando ele criar, já está abrangido aqui pelo nosso texto. Os demais conceitos aqui eram questões que a gente já vinha sendo tratado. Tem uma outra questão aqui que a gente fala só sobre os núcleos sistêmicos de trabalho, damos uma conceituação, para caso, né, um dia também seja criado. Hoje, acho que nós não temos nenhum formalmente criado, mas há já discussões institucionais para a criação de núcleos de contabilidade, a comissão já está bem avançada, né? Núcleos de engenharia também já há alguma conversa, e pensa-se aí em acabar criando outros núcleos, né? Como uma estratégia aí para nós driblarmos essa falta de pessoal que nós temos hoje no IFRN, infelizmente. Mas aí a gente já colocou aqui o conceito, se um dia a gente precisar fazer, né, referência, a gente já está com ele aqui pronto, né? A questão dos objetivos, boa parte era o que já estava lá no texto, nas normas legais, né, na IN 65, lá no Ministério da Economia, e também no decreto que foi criado esse ano pelo Presidente da República. De novidades, nós incluímos aqui a questão de seria um objetivo do programa de gestão também promover o retorno ao trabalho no IFRN de servidores em situação de exceção, afastamento ou licenças incompatíveis com o trabalho presencial na unidade administrativa, né? Nós temos a expectativa de que com a criação do programa de gestão, a implementação do programa de gestão, nós consigamos o retorno de servidores que estão para afastamento do cônjuge, né, que estão afastados para acompanhar o cônjuge, questão de pessoas que estão afastadas por questões de saúde também, por precisar estar perto de um centro que tenha, né, um hospital, alguma coisa
específica, e outros demais casos, né? Que a gente tem servidores fora do Instituto que, com o teletrabalho, talvez nós consigamos atraí-los de volta ao IFRN. E também contribuir com o mapeamento e acompanhamento das atividades e dos processos institucionais. Isso aqui já foi, né, a gestão percebendo as potencialidades do programa de gestão, né, que vai muito além de uma questão de teletrabalho ou não, né. Então, essa questão de você ter todas as atividades lá no programa, isso aí pode ter implicações no sentido de facilitar um outro gargalo que nós temos há um certo tempo no Instituto, que é essa questão de mapear e acompanhar as atividades dos processos institucionais. Pode ser uma facilidade criada pelo programa de gestão. Né? Aí no artigo 4º a gente prevê as modalidades, né? Nós temos o teletrabalho parcial e integral, que é o mesmo que a gente já vinha falando antes, né? em outras oportunidades. Um parágrafozinho aqui que seria uma questão mais nova, é a questão das políticas de promoção e qualidade de vida do servidor. Hoje, através da resolução 16 de 2014, o servidor pode destinar 5% da sua carga horária semanal para atividades de qualidade de vida. E esse parágrafo ele busca apenas garantir que o servidor ele não destine toda essa carga horária só para aqueles momentos onde eles têm a obrigação de estar presencial no Instituto. Então, esse 5% ele tem que distribuir proporcionalmente, tanto na parte que ele está presencial, quanto na parte que ele está de forma de teletrabalho. Então, a ideia por trás deste parágrafo foi justamente isso. Já aqui no capítulo 4, na seção 1, a gente já começa a tratar sobre o funcionamento de referência e dos servidores. Né? Esse artigo 6º aqui, ele pode trazer alguma confusão para os servidores, então vou enfatizar um pouco ele aqui. Quando ele fala que a implementação do PGD se dará de forma sistêmica e compulsória para todos os setores, ele não quer dizer nem que todos os servidores serão obrigados a aderir ao programa de gestão, não. Os setores são obrigados, os servidores não. Então, o setor, nas regras que são pertinentes à questão de setores, eles terão que aderir às normas daqui. Já a questão mais do servidor, aí não. Ele adere ao programa de gestão por opção dele. Então, para que a gente colocou essa questão de os setores aderirem de forma sistêmica? É justamente para atingir aquele objetivo de facilitar o mapeamento das atividades. Então, mesmo um setor que, porventura, não vá aderir ao programa de gestão para que os servidores trabalhem na forma de teletrabalho, mesmo nessa situação, mesmo que ele não vá aderir, ninguém do setor vai aderir ao teletrabalho, mas ele tem, por exemplo, que fazer o plano de trabalho setorial, que seria lá elencar todas as atividades do setor. Então, isso aí ajudaria a gente a atingir aquele objetivo institucional, seria um ganho importante para o IFRN. Então, todos os setores eles estariam obrigados, por exemplo, a fazer plano de trabalho setorial, mas não necessariamente todos, isso não implica dizer que todos os setores poderão ter teletrabalho. Não confundam isso. E nem que todos os servidores estão obrigados a aderir ao programa de gestão. Então, já deixou essa diferença bem clara. Né? Em seguida, a gente já deixa claro aqui que teremos o quadro de referência, que vai ser uma recomendação do CODI e publicado por meio de portaria na reitoria. E esse quadro de referência, ele justamente vai dar alguns nortes, né? Os modos de funcionamento, os regimes de execução do PGD admitidos, né? Para cada temática, né? O percentual máximo de teletrabalho, então o máximo vai ser estabelecido. Vamos dizer que para a área de administração vai ser permitido no máximo 80%, 100% de teletrabalho. Enfim, isso aqui vai ser uma questão que vai sair por portaria, não vai estar na resolução, vai ser uma portaria emitida lá pela reitoria. Né? Enquanto isso, nos campi, nós teremos o quadro de referência também lá. Então, lá, de acordo com a temática, eles vão dizer quais setores que podem, né,
quais setores que estão ligados àquela temática, que vão poder aderir ao teletrabalho, o horário geral de funcionamento, os regimes de trabalho e de execução admitidos, né? Então, vai ser elencado lá algum setor que, porventura, talvez não possa aderir ao programa de gestão. E os percentuais possíveis de teletrabalho. Note que lá no da reitoria, ele delimita o percentual máximo. E aqui, o gestor lá do campus, ele pode manter, né, aquele percentual máximo definido lá, ele pode definir menos, médio, máximo, enfim, o percentual ele vai definir nessa portaria a depender da realidade do campus, né? Você sabe que num determinado campus um setor pode ter 10 servidores, estou exagerando aqui o argumento, mas num campus ele pode ter 10 servidores, enquanto em outro campus ele pode ter só um servidor, por exemplo. Então, essa diferença, né, de força de trabalho pode ocasionar que ele diminua o percentual do teletrabalho em relação ao máximo que está lá na portaria da reitoria. Então, esse é o sentido. Aqui no artigo 11, nós já criamos a questão da convocação do servidor para estar presencialmente no campus, né, quando não previsto lá no plano de trabalho dele. Então, tem um plano de trabalho individual do servidor, geralmente está lá previsto quais dias ele vai estar de teletrabalho, quais dias ele estará presencial. Mas no empresa de administração, em situações de especial necessidade, pode haver uma convocação. Então, a gente apenas delimita que aqueles que estão em teletrabalho parcial, eles serão convocados e em até 24 horas eles têm que estar com pelo menos 24 horas de antecedência para estar no campus. Já aqueles que estão em teletrabalho integral, então, eles têm que ser convocados com no mínimo 72 horas de antecedência, né? E a convocação ela deve ser feita em dias úteis. Tranquilo. Nessa seção 2, que é o do controle de assiduidade e de pontualidade, nós tivemos horas e horas de discussão sobre essa questão e acabou que no CODI o conselho e a comissão não chegou a um denominador comum. Então, nós tivemos diversas discussões, ou algumas propostas, e aí nós ficamos com essas duas propostas no final das contas, e nós deixamos aqui no texto, e vamos levá-la para ser decidida no Consulp, né, que é a nossa, já que o CODI é uma instância, né, consultiva, o nosso Consulp é a nossa instância, né, que decide de fato. Então, nós vamos levar essas duas propostas ao Consulp. O que é que se trata dessas duas propostas? Qual é o cerne da questão que foi debatido? Primeiro, você tem que ter em mente que o servidor que ele aderir ao programa de gestão, seja no teletrabalho parcial, que seria o teletrabalho parcial, seja aquele híbrido, onde uma parte do tempo ele está presencial no campus e outra parte ele está em teletrabalho em casa, ou onde ele quiser estar, né? E o teletrabalho integral é aquele onde ele não tem já pré-definido presencialidade no campus. Ele pode fazer integralmente as suas atividades na forma de teletrabalho. Então, qual foi a discussão? Para aqueles... Primeiro, você tem que saber que quem está em qualquer uma dessas modalidades, a carga horária dele vai ser aferida por entregas. Então, mesmo não vai ser mais aferido pelo ponto que ele bate. Por mais que a parte presencial que ele tem que estar no campus, não vai ser mais pelo ponto que ele vai ter sua carga horária compensada. Então, tudo, seja ele na parte de teletrabalho parcial ou integral, a carga horária vai ser medida através das entregas. Então, vai ter as atividades que o servidor tem que desempenhar. A partir do momento que ele desempenha essa atividade e ele conclui essa atividade, ele realiza uma entrega e essa entrega vira carga horária para o servidor. Então, ponto não vai mais, de forma alguma, para quem aderiu ao programa de gestão, servir como carga horária. Não. Então, qual foi a discussão lá? A discussão era de o ponto ele continuar existindo na forma de uma obrigação acessória. Então, ele não vai contar para a sua carga horária, mas você vai ter que bater só para a sua chefia, o diretor do campus, saber os dias que você esteve lá, em quais horários você esteve lá. Mas que aquela carga horária não vai contar para a sua carga horária funcional, né? Ali vai ser tudo pelas entregas. Então, nós tivemos diversas discussões, porque tivemos a proposta de não extinguir o ponto para quem aderiu ao programa de gestão de forma
é total. Mesmo na parte que ele esteja presencial, ele não precisaria bater ponto e iria realizar suas entregas lá, no mesmo que esteja presencial, e iria ser controlado por essas entregas. E tivemos também outra proposta de a gente manter o ponto em suporte à questão das entregas também, né? Então, teria as entregas, que seria para carga horária, e o ponto serviria só para saber se ele cumpriu a obrigação de estar lá no campus. Entendeu? Facilitaria isso. E aí as discussões aconteceram muito em razão do argumento. Se você coloca o ponto, quando um servidor ele não fizer nenhuma entrega e a gente quiser demiti-lo porque durante 30 dias ou 60 dias ou vários dias ele não realizou nenhuma entrega, não fez nenhuma atividade, mas bateu o ponto lá todos os dias. Então, nessa forma, nós criaríamos uma fragilidade jurídica de, ao realizar uma demissão por abandono de cargo, o servidor ele se utilizar do argumento de que bateu o ponto até judicialmente, quando para reverter a demissão, ou alguma punição nesse sentido, ele poderia se utilizar do ponto. Então, esse foi o argumento que a gente ficou discutindo em relação a como é melhor manter apenas uma forma, né, de controle, só apenas pelo programa de entregas, e não extinguir de uma vez a questão do ponto, para que o mau servidor, né, que são poucos no Instituto, mas que quando acontecer, a gente não ter fragilidades jurídicas quando a gente realizar a demissão, né, ou seja, o que for, né, o corte de ponto, enfim, do servidor. Tínhamos esse argumento. E, em contrapartida, como argumento para outra proposta, que é de manter, né, a questão do ponto, imagina aí a situação onde o servidor está lá atendendo, mas precisou sair, foi ao banheiro, ou foi tomar um café, ou foi, enfim, resolver qualquer coisa dentro do campus, e ele não está mais lá presente na sala, e de repente chega alguém para ser atendido lá e não encontra o servidor. E ele vai e alega que o servidor não cumpriu a obrigação de estar lá presente. Então, como que a gente saberia se ele esteve lá ou não esteve? Ficaria, se o servidor dissesse, não, eu estava, mas fui apenas ali ao banheiro, fui tomar um café. E aí ficaria a palavra de um contra o outro, e com o ponto seria uma forma de você bater o martelo e dizer, não, ele veio, chegou aqui cedo, provavelmente ele deve realmente ter se ausentado uns minutinhos. Então, assim, temos bons argumentos para ambas as propostas. Então, por esse motivo, nós vamos levá-los ambos ao Consup e vamos deixar que a nossa instância deliberativa tome a decisão de qual das duas propostas é a mais ideal para a nossa situação. Então, vocês vão ver aqui, né, tem a proposta 1 com o artigo 13 e 14 e a proposta 2 com o artigo 13. Então, nessa proposta 2 seria a questão de manter o ponto como um acessório, uma obrigação acessória, e na questão aqui do primeiro, não. Tratado apenas não vai ter mais questão de ponto. Tudo vai ser pelo programa de entregas e resultados do servidor. Vindo aqui para a seção 3, né, nós temos aqui os setores com necessidade de funcionamento ininterrupto. Também foi alvo de muitas e muitas horas de debate, com argumentos de toda sorte, né? E a primeira coisa que a gente tem que diferenciar aqui, para vocês terem noção, tomarem nota, é a questão que a gente, após conversar com a Procuradoria Jurídica, nós temos que diferenciar a questão daqueles setores que são flexibilizados, né? A questão daqueles setores que têm horário flexibilizado em razão de atendimento ao público, é um dos tipos, e temos um outro setor que ele tem carga horária flexibilizada por necessidade de ter horário, de ter trabalho lá até a parte noturna. Então, ele não necessariamente tem atendimento ao público, mas ele vai até a noite, né? Então, são dois motivos distintos para caracterizar um setor como, né, com carga horária flexibilizada. Então, no entendimento da Procuradoria, essa questão dos setores que estão em horário, que estão lá com carga horária flexibilizada em razão de ter que trabalhar no período noturno, esses setores seriam mais tranquilos para ter a questão do programa de gestão neles, né? Porque a adesão ao programa de gestão, em teoria,
não prejudicaria o atendimento ao público, porque o setor não é de atendimento ao público. Ele é período noturno, né? Para a questão de estar lá no período noturno. É muito comum na questão de redes aqui do Instituto, por exemplo, só para vocês terem um exemplo aqui em mente, né? Os assessores de rede, da rede de internet, né? Rede de computadores do IF, ele precisa estar manhã, tarde e noite funcionando, né? Para caso de algum problema, ter alguém para resolver. Não atendendo ao público, e o servidor, ele é possível que a atividade dele seja desempenhada de forma remota. Ele não tem que, enfim, estar lá. Então, para esse setor de atendimento noturno, seria mais tranquilo a questão de adesão ao programa de gestão. Já os setores de atendimento ao público seria mais complexo, porque aí, né, nós esbarraríamos aí em algumas questões juntamente aos órgãos de controle, né, que nós já fomos monitorados em relação a essas atividades, e o procurador, ele, né, trouxe alguns argumentos de que um setor de atendimento ao público, se alguém sai na forma do programa de gestão, poderia reduzir a capacidade de atendimento ao público lá no setor presencialmente. E nesse motivo, por essa razão, a gente infringiria uma regra que está lá no normativo do Ministério da Economia, que é que a adesão ao programa de gestão não pode reduzir a capacidade de atendimento ao público. Então, teve bastante discussões a parte relativa a essa parte aí, né? Argumentos dizendo que não prejudicaria o atendimento ao público, enfim, 50 argumentos relativos a isso, e teve também argumentos aí que a gente poderia ter problemas judiciais e com os órgãos de controle. Então, com base nessa discussão, ficou aqui no texto permitido a questão da adesão para os setores que estão flexibilizados em razão do período noturno, mas deixando claro, ninguém pode ter a flexibilização e a questão de estar no programa de gestão simultaneamente, em forma de teletrabalho. Então, se ele está em um, ele não está no outro. E para que ele saia da questão de estar na carga horária flexibilizada, não é uma opção do servidor. Isso é uma opção de interesse da administração. Então, é o diretor-geral do campus que tem que descaracterizar o servidor, retirar o servidor das 6 horas e colocá-lo no programa de gestão. E tudo isso com base no interesse público. Então, os setores noturnos, eles estão aqui possibilitados, enquanto que os setores de atendimento ao público, eles vão passar por um estudo, a gente chegou a essa conclusão, para a gente saber se realmente prejudica ou não o atendimento ao público. Então, vai ter um estudo que vai ocorrer simultaneamente ao programa de gestão. Alguns setores de atendimento ao público, eles vão desempenhar na forma de teletrabalho, vão fazer o revezamento lá, e nesses 6 meses vão ser observados, para poder, né, chegarmos à conclusão aí se trouxe prejuízo ou se não, se trouxe benefícios para o atendimento ao público. E logo em seguida, como a nossa resolução ela já prevê um ajuste no texto após 6 meses de execução, vai ser concomitante ao parecer desse estudo, e se o estudo for favorável, a gente já implementa de uma vez, de forma definitiva, no texto da resolução, para a questão dos setores, todos os setores, né, flexibilizados. Aqui deixando claro que os servidores não podem aderir cumulativamente e deixando claro que a adesão não pode prejudicar o atendimento. Então, imagine um setor que hoje, por mais que o setor está classificado como de atendimento ao público ininterrupto, mas vamos dizer que ele não tenha quantidade de servidores para fazer o revezamento, e por isso os servidores trabalham 8 horas. Vamos dizer que nesse setor tenha 2 pessoas. Então, mesmo nessa situação, ele aderindo ao programa de gestão, vamos supor, então, a adesão não pode implicar em redução da capacidade de atendimento ao público. E com isso a gente quer dizer também o quê? Que se antes ele atendia manhã, tarde e noite, depois que aderiu ao programa de gestão, você não vai poder fechar os setores onde antes ele era aberto. Isso já implicaria diretamente uma redução da capacidade de atendimento ao público. Então, vamos dizer que hoje nós temos 2 servidores, um trabalhando manhã e tarde, outro trabalhando tarde e noite.
Então, um deles poderia estar em teletrabalho na parte da tarde, nunca na parte da manhã ou da noite, porque aí ficaria sem ninguém e o setor onde antes era aberto, agora está fechado. Então, isso não pode, de forma alguma, porque já seria frontalmente contra as nossos normativos federais. Né? Então, seguindo mais aqui um pouquinho à frente, né? Aí temos aqui a questão também tem uma questão aqui relativo a bater ponto ou não, né? O registro de frequência, que aí também ficamos com duas propostas, porque estamos lá quando o Consup decidir lá sobre a questão do ponto que a gente abordou logo atrás, então vai se aplicar também a isso daqui, né? Então, aqui acho que por esse vídeo é isso. Então, pessoal, por esse vídeo é isso. E no próximo vídeo nós vamos continuar, né, analisando mais algumas sessões. E qualquer dúvida coloquem aqui nos comentários do vídeo, que a gente vai estar, sempre que possível, respondendo todas as dúvidas que vocês colocarem aqui nos comentários. Obrigado, pessoal. Até a próxima.